Simone, tudo bem? Então, que ótimo. Só estão esperando o pessoal chegar. Tudo bem? Boa tarde, doutora Cari. Tudo bom? Boa tarde, tudo ótimo, tudo bem, César? Bom revê-lo. Deixa eu te perguntar. Eu digo a mesma coisa. Lindo revê-lo, tá bom? Bom, temos aqui a Cristiane, a próxima é a Suzana e depois é a Rosana. Tá tudo aí já? Todo mundo está na sala? Cristiane já está na sala. A Cristina está na sala. Acho que vamos Rosana começar, né? Podemos começar. Então, vamos começar. Vamos começar já a tortura, né? Vamos torturar a dona Cristiane. Tudo bem? Cristiane, boa tarde. Deixa-me só ver um pouquinho. Ana Luísa se encontra aí? Ana Luísa? Eu acho que ainda ela não se encontra presente, César. Nós vamos ter que esperar a Ana Luísa chegar. Eu estou aqui, a Cari. Ah, você está aí, Ana Luísa. Obrigado, bem. Então tá. Então poderemos começar. Então, pessoal, boa tarde. Nós estamos na continuidade nesse dia de hoje, de sexta-feira, 1º de dezembro, um dia muito importante, porque é um dia que é de luta contra a AIDS e também é um dia importante para nós, na apresentação dos trabalhos desenvolvidos no curso de Práticas Integrativas e Complementares da Escola Paulus Medicina, da Unifesp. Nós temos trabalhos lindos e, dentre esses trabalhos, tem este aqui, que vai ser apresentado agora, o impacto dos vínculos e lealdades familiares no destino do indivíduo. Trabalho este que será defendido pela Cristiane Venerone Pinto Flacker Rocha, trabalho esse orientado pela professora doutora Ana Luísa de Figueiredo Steiner. Então, Cristiane, está com você, bem, tá? Muito obrigado, viu? Olá, eu sou aluna da 13ª turma do curso de especialização em Teorias e Técnicas para Cuidados Integrativos. Gostaria de agradecer a todos os professores, monitores e colegas. Um agradecimento especial à doutora Cari e à nossa coordenadora, professora e doutora Cici Fontes, por esse lindo projeto de expansão de consciência, que me levou a um profundo processo de autoconhecimento e entendimento do papel do cuidador. Gostaria de agradecer também à querida orientadora, doutora Ana Luísa, pela dedicação e auxílio durante este percurso. O tema desta monografia surgiu de algo transformador que ocorreu na minha vida durante a formação em constelação familiar. Lá pude observar os vínculos de amor e lealdade que formamos com nossos ancestrais, a fim de honrar os seus destinos difíceis e nos sentirmos pertencentes a um grupo, e o impacto que tudo isso acarreta em nosso destino. Na filosofia abordada pela constelação, eu obtive as respostas que fizeram mais sentido quanto à liberdade de escolha que acreditamos ter em nossa vida. Ao nascermos, recebemos muitas influências. Somos influenciados pela nossa família, pela nossa criação, pelo ambiente em que vivemos e também pela história dos nossos antepassados. Apesar de acreditarmos que nossas decisões são feitas individualmente por nós, não são. As experiências de vida dos nossos ancestrais influenciam nossos pensamentos, atitudes, escolhas e até a nossa saúde. E na maioria das vezes, desconhecemos tudo isso. Pretendo, através das experiências relatadas por mim durante a formação de constelação, sensibilizá-los sobre a importância de conhecermos o nosso sistema familiar e nos colocarmos a observar padrões repetitivos, crenças infundadas, comportamentos que não condizem com a realidade presente. E assim, instigá-los, através da abordagem sistêmica, ter um novo olhar para a vida, baseado nos conceitos e técnicas que me trouxeram um novo conceito de destino. Esse é o caminho que eu convido vocês a partilhar comigo, um caminho que pode levá-lo a entender seus profundos desejos, o que o seu sistema busca curar, e principalmente qual o seu lugar e a postura que deve ocupar diante de tudo isso que recai sobre você, que é tão presente em sua alma e recalcado em seu inconsciente. O objetivo desta monografia é compreender a influência dos vínculos familiares em nossas escolhas e no nosso destino, demonstrando a importância da constelação neste processo de conscientização e na libertação dos aprisionamentos familiares, trazendo assim novos caminhos de solução.
O método utilizado é qualitativo, na forma de autorrelato, tendo como base pesquisa bibliográfica. E o que eu descobri durante o estudo com a constelação e que sabiamente foi observado por Bert Hellinger, que, independente do que eu desenvolvo como minhas experiências, a consciência sistêmica atua. Eu posso acreditar que a decisão é minha, mas na realidade não é. Apesar de eu achar que eu sou livre para decidir tudo na minha vida, não é assim que acontece. Todos nós estamos sendo movidos pela consciência sistêmica. Formamos vínculos, lealdades, nos enredamos e permanecemos a maior parte do tempo inconscientes dessas dinâmicas, simplesmente nos deixando ser levados pelo movimento. Antes das descobertas de Hellinger sobre a constelação, acreditava-se que tudo que um ser humano vivenciava era consequência do que ele havia passado na sua infância. Seus traumas, questões psicológicas e emocionais. Porém, com as descobertas de Hellinger, observou-se que a maior influência sobre nossas vivências emana do campo sistêmico e de memórias familiares, da qual não temos consciência, mas que mesmo assim intervém em nossa história de vida. Na visão sistêmica de Hellinger, o indivíduo não pode ser visto de forma isolada. Ele é integrado ao sistema que ele rege na vida e vinculado por forças ocultas que abrangem todos os integrantes, onde o destino de um membro afeta todos os demais e os leva a querer partilhá-lo com ele. A lealdade invisível ocorre quando um representante da geração atual, de forma inconsciente, inclui o membro da geração anterior, se vinculando a ele. E o vínculo acontece como forma de pertencimento e compensação de alguém do sistema ou que foi excluído ou que não foi tratado com o devido respeito, acreditando que, através das repetições de história e de comportamentos, possa novamente incluí-lo, movido por um senso de lealdade que une os membros de um grupo, mas também os enreda em dinâmicas de obrigação e comprometimento com esses valores grupais. Esses vínculos se formam baseados em amor, mas se trata de um amor infantil e cego que aprisiona e muitas vezes faz adoecer. A contribuição de autores como Pinker, Damasio, Eagleman e Ledoux tem sido a de demonstrar que o cérebro é um órgão complexo, onde se originam sensações como emoções, sentimentos, deliberações, intuições e outras coisas, que associadas aos processos não conscientes, afetam a nossa capacidade de decidir e vivenciar a existência, incluindo heranças e predisposições, que sempre estarão presentes em nossas decisões, de tal modo que os motivos que nos levam a agir de tal forma nunca serão plenamente conscientes, por mais que a responsabilidade pelos nossos atos seja dada exclusivamente a cada um de nós. De acordo com Maruza, na transmissão multigeracional dos sistemas familiares, ocorre uma identificação, uma conexão de amor, que não permite que as pessoas do momento presente se diferenciem do seu ancestral, e elas então passam a viver histórias e mitos já anteriormente vividos por eles. São nas repetições das histórias e dos comportamentos que manifestam-se as conexões vinculativas dos sujeitos aos seus ancestrais. A constelação é o instrumento que Bert Hellinger se utilizou para tornar visível essa dinâmica oculta dos vínculos nos sistemas. Ela joga luz ao sistema e permite conhecer essas forças, tornando aparente as dinâmicas que atuam no inconsciente coletivo, por meio da representação dos indivíduos que o compõem, da visibilidade dos problemas e das imagens de solução. As constelações acontecem sob o enfoque fenomenológico, onde o cliente primeiramente escolhe representantes e os posiciona no recinto. Esses começam a se comportar, falar e sentir emoções parecidas com a dos indivíduos que eles estão representando. E, de repente, o cliente é surpreendido por algo que se revela e que antes ele desconhecia. Traz à luz da consciência o que o aprisionava ao passado. Os vínculos e lealdades, então, se mostram e servem de explicação para um comportamento ou uma situação conflituosa vivenciada no presente, propiciando, então, ao cliente assumir a responsabilidade pelo seu destino, já que está diante de uma nova perspectiva para a situação conflituosa do passado. E indica também caminhos de solução. O que eu observei no meu sistema? Foram muitas identificações, vínculos e lealdades em que eu me vi aprisionada, de forma cega e imatura, mas uma em especial resolvi relatar. Eu descobri que estava vinculada com a história de dor das mulheres do meu sistema, por ambos os lados da família. Por parte da família do meu pai, onde minha avó criou seus 8 filhos sozinha, sem a ajuda do pai deles, que os abandonou quando ainda eram muito pequenos, e por parte da família da minha mãe,
onde minha avó materna vivia a dor de um casamento de brigas, traições e muitos abortos. Na minha família, as mulheres enfrentaram situações difíceis, injustiças, abandono e abuso. E por amor, eu me encontrava fiel a todas elas. Me identificava com um sofrimento que eu não vivenciei, ocupando um lugar onde não me permitia confiar nos homens. Internamente eu dizia para elas: olha, sou como vocês, não me entregarei aos homens, não deixarei que eles me façam sofrer. Essa foi a maneira que eu encontrei de honrar a dor de todas elas, de ser leal ao meu clã e de me sentir pertencendo ao grupo. E de que forma eu demonstrava essa lealdade? No relacionamento com meu marido. Eu nunca acreditei que poderia ser feliz, mesmo com todas as evidências mostrando o contrário. Eu convivia com uma sensação sempre presente de que meu relacionamento não se manteria. Tentei por 2 vezes me separar, acreditando que esse seria o melhor caminho. Era um relacionamento conturbado porque, apesar de eu sentir que eu o amava, eu não podia transparecer. Dificilmente eu demonstrava as minhas emoções. Eu acreditava que se eu me declarasse, ele partiria. Existia uma necessidade também muito presente de eu precisar me impor a ele, de me manter no papel forte, de mulher forte. Era como se eu me relacionasse com meu marido no atual presente, movida por todas as dores das mulheres das minhas gerações passadas. O que nos move é tão forte que não reconhecemos estar em novos tempos, em condições diferentes, que nos permitiriam agirmos de forma diferente. A inconsciência nos leva a repetir por amor, para que possamos continuar a fazer parte do nosso sistema. As novas gerações do meu sistema influenciaram na criação das meninas que nasciam. Nós somos criadas para sermos fortes, independentes, para garantir que precisaríamos cada vez menos dos homens, já que não era possível confiar neles. E fomos colocando o feminino de lado, excluindo a nossa essência, nos tornando insensíveis, não nos permitindo mais sermos cuidadas, amadas, porque inconscientemente, se agíssemos desta maneira, sofreríamos. A forma que as mulheres do meu sistema encontraram para compensar esse sofrimento transgeracional foi a exclusão dos homens. E o que a constelação me trouxe de fato relevante é que tudo que foi vivido há tempos na história da minha família tem profundo impacto em meu presente e justificativa para o padrão de comportamento que eu apresentava no relacionamento com meu marido e que me trazia profunda exaustão e infelicidade. Permaneci por muito tempo na inconsciência desta ligação, vendo esse paradigma de guerra dos sexos, de luta pela dominação, de dor e sofrimento nos relacionamentos. E a constelação trouxe-me a consciência disto. Eu pude perceber que meu marido era um homem bom, mas eu o olhava através do olhar da dor das mulheres da minha família, aprisionada ainda pelo que elas sentiram no passado. Neste momento, pude deixar no passado o que era do passado e viver apenas o presente. A boa notícia é que Bert Hellinger observou que não precisamos ficar presos a isso. À medida que vamos entendendo essas dinâmicas, vamos ficando mais conscientes e adquirindo maior liberdade em nossas ações e escolhas. E a transformação acontece quando algum descendente se dispõe a olhar para a situação do passado, com muito respeito, livre de julgamentos, sem procurar por vítimas ou algozes, mas de posse de um amor que acolhe a todos e a tudo como foi, e se permite fazer diferente, ao invés de segui-los na dor, repetindo seus padrões. Reconhece então aquele a quem se negou o pertencimento e o respeito, experimentando um novo caminho, mais amoroso e feliz, para que só assim toda dor e sofrimento vivido há tempos possa ter valido a pena. E encontra nestes destinos difíceis a força para viver novas escolhas. Conforme citado por Piva, as vivências familiares são transmitidas por várias gerações. Mesmo não vivendo essa história, esses acontecimentos se mantêm como um nó invisível, um fragmento desligado que não teve condições de ser simbolizado e permanece presente como uma perturbação, em um ato de representação ausente de justificativa. As constelações nos mostram que muitos problemas podem estar associados à exclusão de uma ou de várias pessoas, ou de acontecimentos relevantes na história da família, marcados por dor e injustiça. E no que diz respeito à relação homem e mulher, sabe-se que as marcas de dor, culpa e humilhação vividas pelas mulheres no passado se encontram presentes nas mulheres da atualidade e move o comportamento da maioria delas, na certeza de que podem compensar ou reparar a dor sofrida pelas suas ancestrais. Isso é observado frequentemente nas dinâmicas de constelações.
De acordo com Stephen Hausner, por trás de uma exclusão consciente ou inconsciente, existe uma sobrecarga emocional proveniente de uma experiência traumática ou de uma decepção dolorosa. E a exclusão é o recurso encontrado para se preservar a vida. Esse mecanismo passa a constituir um padrão condicionado e persiste sob a forma de projeções inconscientes em outras pessoas. Então, agimos sem saber porquê, sem motivos justificados pelo nosso presente, mas movidos por uma força transgeracional que nos guia, por um amor cego que nos faz pertencer, ser leais àqueles injustiçados ou excluídos. No caso do meu sistema familiar, a solução foi reconhecer o devido valor dos homens, respeitá-los como seres diferentes, somente diferentes, nem pior nem melhor. Isso é incluí-los. Olhei para eles com amor, porque eles fizeram o que sabiam naquele momento e em razão de todas as ligações e lealdades que os moviam. Outro ponto foi resgatar o feminino em mim e aceitar os acontecimentos traumáticos, respeitando o sofrimento e o destino difícil das mulheres e dos homens das gerações passadas, através de um olhar livre de julgamentos. Os nossos ancestrais não desejam que continuemos sofrendo. Quando conseguimos, através da consciência, perceber que estamos diante de novos tempos e de novas oportunidades, podemos fazer novas escolhas e ter um destino diferente, quebrar então o ciclo e alcançarmos a nossa individuação, e não precisarmos mais repetir padrões. Esse é o momento da cura do nosso sistema. E assim permaneço, em um exercício constante de promover ao sexo masculino, os meus avós, meu pai, meu marido, meu filho, um olhar de respeito, os vendo como seres sensíveis e amorosos, e honrando as mulheres do meu sistema, me permitindo vivenciar um relacionamento amoroso diferente, para que assim, tudo o que elas passaram possa ter valido a pena. Conhecer a constelação e a base filosófica que ela contém, e poder aplicar esses conhecimentos diariamente na minha vida foi um divisor de águas. Não é algo fácil, é um processo de desconstrução de muitas coisas. É como uma cebola que vai sendo descascada. É um exercício diário de construção de diferentes respostas e de formação de novas conexões neurais, a fim de buscar a liberdade. Mas é encantador ver os resultados. E o que eu aprendi no curso dos cuidados é que o caminho da evolução é o processo de transformação do ser e de todos à sua volta. E que não poderemos chegar sozinhos na reta final, já que essa corrida não é só de um vencedor. Precisamos estar abertos para aprender com aqueles que estão à nossa frente e nos mantermos disponíveis para auxiliar a caminhada daqueles que ainda estão adormecidos, porque a caminhada deve ser de todos, se realmente quisermos nos alinharmos com a nossa essência e retornar ao todo. Findo este curso, com a certeza de que quanto mais me conheço, mais preciso me conhecer, e que essa busca pelo autoconhecimento deve ser eterna. Gratidão pela oportunidade. Cristiane Venerone Pinto Flacker Rocha, muito obrigado por sua apresentação linda. Sua escrita é muito linda também, muito gostosa. E em relação ao que foi apresentado, eu lhe faço duas perguntas. Você sabe o conceito, a origem da palavra constelação? Eu até sei, só que agora eu não me lembro do jeito que eu estou nervosa, mas eu sei que ela veio da Alemanha, né? E ela não tem o mesmo significado para a gente. Então, na tradução, ela perde o constellation da Alemanha, né? A palavra constelação na Alemanha, ela perde a tradução para o Brasil. Mas aqui no Brasil ela não significa o que significa na Alemanha. Muito bem. Com estar junto, estelar, estrela. Ou seja, estrelas juntas. Isso aí é uma constelação. Aqui e é tão estrela. interessante isso. Nós temos... os antigos, eles desenhavam o céu. Então, nós vamos ter outro trabalho em sequência a respeito da escrita e a respeito da colagem também. Então, os antigos, eles faziam exatamente isso. Eles faziam cópia e paste. E eles desenharam o céu com 88 constelações. E cada constelação com a sua história. Essa história ela é contada por todos os povos. É interessante como que é feita a história da constelação.
Quantas estrelas tem no céu? Você tem ideia, não? Não. Tem mais estrelas no céu ou mais grãos de areia na Terra? Eu acho que tem mais estrelas no céu. Tem muito mais estrelas no céu. Então, existem muito mais que 88 constelações, com certeza absoluta. Mas elas eram feitas para contarmos as nossas histórias, e elas eram feitas para nós desenharmos o nosso céu, e elas foram necessárias para o calendário, porque sem a constelação não tem calendário. Se não tem calendário, nós não temos a época certa de colocar a semente no solo. Através das constelações, portanto, nós começamos a colocar as sementes no solo. E as sementes, alimento. E aí houve uma transformação enorme daquilo que nós chamamos Homo sapiens, há 10 mil anos, agricultura. E com a agricultura, depois, aquele caçador-coletor começou a ficar mais parado. E esse parado, as vilas, as cidades, os espaços cerimoniais. E aí começam a aparecer o que a gente chama os religiosos, os espiritualistas, os indivíduos que entendiam do céu, que entendiam o que iria acontecer à frente também. E através das constelações, nós fomos ter depois a escrita. Nada mais é do que uma cópia também. O outro trabalho vai ser uma continuidade. Então, nós estamos falando de constelação, ou seja, com estela, daí a palavra estela também é linda, lindo nome feminino colocado. E familiar? Você tem ideia o que significa familiar? Um grupo. Um grupo. E qual que é a origem da palavra? É muito interessante ir atrás da origem da palavra. As palavras nossas em português, ou elas são africanas, ou elas são indígenas, ou elas vêm do proto-indo-europeu. E qual que é a raiz da palavra família? E vai muito em sentido que você conta da sua história. Ancestralidade? Tem duas raízes. Uma delas é de fome. Olha só, fome, família, fogão, utensílios. Através da fome, nós temos a família. E é uma família que ela foi feita por causa de uma falta. Falta de alguma coisa, ou seja, a fome. Ou de fâmulos também. Fâmulos é servente. Ou seja, existia um capo, um chefe, e esse chefe, ele organizava uma estrutura com serventes, que poderia ser na sua empresa, como poderia ser na sua casa, daí família. Então, por isso que você começa a contar essa sua história materna ligada a uma condição masculina que aparentemente não era muito interessante, não era muito boa do que aparecia, porque o capo ele explora a família. É interessante esse aspecto. Eu não tinha essa ideia. E, de novo, onde é que eu tive o insight do que é família? Olha, de novo, eu aprendi lá no Xingu, novamente. Eu aprendi no Xingu o que é constelação. Eu aprendi no Xingu o que é a leitura do céu à noite, porque eu sabia que era norte, sul, leste, oeste durante o dia, mas eu não sabia durante a noite. E durante a noite, nós precisávamos nos localizar através de algumas estrelas que faziam parte de constelação. Igualzinho como que você fez, a localização da estrela. E a localização é do pai, do pai, do pai, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe. É assim que a gente faz. E você localiza aquilo que é mais iluminado. E através da maior iluminação, você começa a desenhar. Daí a importância. E um outro detalhe muito importante a respeito disto, que a constelação ela é feita da família, quando a família parte, quando a família viaja. Então, ou seja, ela se encontra no céu. E através dessa leitura, você se vê no céu. Aí você faz a sua cópia, você faz o seu paste, você se entende. Você se entende fazendo parte de um processo. E quando você faz parte de um processo, dá uma paz que não tem tamanho, porque você começa a se reconhecer. Foi esse o trajeto que você fez. Você fez um trajeto que começou a conhecer o que é a constelação, o que é a família, e qual que é a importância da ancestralidade, que é a criação e a criação deste mundo maravilhoso que veio do nada, que veio simplesmente, nem de poeira era de um gás. E nesse gás nada crescia. Mas quando 5 moléculas desse gás se encontraram, como se fosse uma constelação, aí veio o DNA, aí veio o RNA, aí veio a vida vegetal, a vida animal,
E chegou, num certo momento, a Cristiane, e que trouxe para nós um presente maravilhoso, espetacular, Cristiane. Muito obrigado por essa tarde que você nos doou hoje, viu? E muito obrigado também à sua orientadora, a professora Ana Luísa de Figueiredo Steiner, que permitiu que você colocasse no papel a sua história, a sua criação do nada, e virou uma Cristiane. Obrigado. Obrigada, doutora Cari. Eu faço as palavras da doutora Ana Luísa. Eu fico aqui encantada de te ouvir falar, e por mim ficaria muito tempo. É um prazer estar aqui, tê-lo aí na minha monografia, e eu realmente agradeço por estar aqui e estar podendo te ouvir em todos esses comentários, porque eu fico encantada. Muito obrigada. Eu que agradeço, bem. Ana Luísa está com você. Então, Cristiane, o sentimento que eu estou nesse momento é de uma profunda gratidão às 4 alunas que a Cici perguntou se eu queria orientar. E foram 4 presentes que eu recebi, né? Cada um com o seu jeito, cada um com um tema. E à medida que você foi falando, Cris, eu fui percebendo que, na prática, a gente fez uma demonstração prática do que é os cuidados integrativos, né? Como esses 4 trabalhos se integraram, mostrando facetas diferentes, mas que acaba sendo uma coisa só. A Cristiane, doutora Cari, fez psicanálise depois da constelação. Então, esses conhecimentos, essas pontes, isso é um pontapé inicial, Cris, que é muito importante você continuar, né, nesse teu trabalho, e eu não tenho dúvida que a base de tudo isso é o teu amor por aquilo que você faz, pelas pessoas, em busca de um autoconhecimento. Então, parabéns de coração. Muito obrigado, professora Ana Luísa. Cristiane, algum comentário que você queira fazer, complementar? Sim, gostaria de agradecer a doutora Ana Luísa pela paciência, só que, assim, paciência tripla que ela teve comigo. Todo mundo falou da paciência, mas comigo teve que ser tripla, tenho certeza, porque ela me fez ler, reler, refazer e montar, até que eu entrasse em contato com o que eu precisava entrar em contato. Ela percebeu que o que eu estava falando não era de dentro de mim. Ela conseguiu tirar isso de mim de uma forma em que ela fez eu descascar o resto da cebola que eu estava tirando lá, né? E fez eu tirar essas camadas de pouco em pouco. Então, só posso agradecer de poder ter encontrado todos vocês, o curso, e tenho certeza que essa troca, tudo que eu aprendi aqui com vocês, com o curso, essa troca vai ser eterna. Para todas as pessoas que eu atender, para todas as pessoas que passarem por mim, o equilíbrio disso vai ser eu poder passar um pouquinho de tudo que eu aprendi aqui. Muita gratidão por estar fazendo parte disso. Obrigado, Cristiane, e obrigado a você, Gustavo, de novo, tá bem? Tá certo? Muito bem. Dando continuidade a este período tão lindo da tarde, eu convido agora a Suzana de Noronha Fernandes da Lécio para falar a respeito de colagem e escrita criativa, vivendo a crise existencial do 7º setênio. Trabalho este orientado pelo professor Dr. Jorge Cristóvão Oliva, grande Jorge Cristóvão Oliva. Então, por gentileza, por favor, Suzana, está com você. Olá, eu quero agradecer ao campo do Cuidados Integrativos, aos meus professores, ao meu orientador, Jorge Oliva, e também a todos os meus colegas de curso. O meu trabalho de monografia é Colagem e Escrita Criativa, vivendo a crise existencial do 7º setênio. Cada período da vida tem sua característica própria, seu próprio propósito. Encontrá-lo e aceitá-lo é um dos problemas essenciais relacionados com a vida. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 51% da população brasileira é composta de mulheres, 48% de homens, e dessas mulheres,
cerca de 7% está na faixa etária de 42 a 49 anos. Nesse período, as inquietações acerca da vida, espiritualidade, propósito e futuro são pontos que estão bastante presentes na reflexão. Para vocês terem uma ideia, de acordo com a mesma pesquisa nacional de saúde, acima de 18 anos, cerca de 10% da população sofre de depressão. E se a gente fizer um recorte para a população feminina, 14,7% dessa população está sofrendo de depressão. Cabe a esse estudo evidenciar os efeitos da prática de escrita criativa, acompanhada do processo de colagem, durante a vivência da crise existencial do 7º setênio, com o intuito de desenvolver base para futura pesquisa e criação de programa que possa ser aplicado como modalidade terapêutica em cuidado integrativo. O método utilizado é o de pesquisa qualitativa, descritiva, teórico-empírica e autobiográfica. Eu fiz a revisão bibliográfica de artigos e periódicos, utilizando as palavras-chave para pesquisa na Unifesp, de colagem, artes expressivas e escrita criativa. E também fiz a revisão bibliográfica de obras literárias que abordavam a divisão das fases da vida em setênios, a arte como terapia e as suas 7 funções, a salutogênese como um mecanismo de encontrar dentro de nós mesmos os mecanismos para que a gente possa lidar com os desafios da vida e resiliência, e também uma revisão bibliográfica sobre a colagem como prática artística, com todas as suas fases e características, e também a obra que aborda a terapia de soul collage, que é um método desenvolvido por uma psicóloga americana. Primeiro, vamos falar sobre as fases da vida. Quando a gente faz o recorte sobre as fases da vida com a leitura antroposófica, a gente divide esses ciclos da vida em cada 7 anos. Do primeiro até o 3º setênio, a gente vive a fase de recebimento de informação, de aprendizado nos núcleos da família, da escola e com os amigos. Essa é a base de sustentação, digamos assim, para que a gente possa seguir os ciclos seguintes. A partir do 4º setênio, a gente está muito mais aberto para viver o mundo. No 5º setênio, a gente questiona o mundo. E no 6º setênio, a gente questiona a nós mesmos. No 7º setênio, a gente vive o que a gente diz de crise de autenticidade. E aí a gente busca nova visão. A crise do 7º setênio, como a gente viu, é dos 42 aos 49 anos, e aí existe uma série de reflexões acerca do nosso papel nesse mundo, do nosso papel no trabalho, do nosso real propósito, e nessa fase podem existir algumas angústias que vão culminar em uma crise existencial, né? E muitas rupturas podem ser feitas durante esse ciclo. No meu caso, no começo de 2020, que eu estava vivendo a crise do 7º setênio, eu senti necessidade de fazer uma ruptura no trabalho e encontrar outras alternativas e outros caminhos. Pedi o desligamento do meu trabalho, comecei um ciclo sabático e contei com a ajuda de uma mentora em artes expressivas que me conduziu durante esse processo. A partir daí, eu fiz a construção da minha narrativa pessoal, com imagens criadas pelas lembranças dos momentos mais relevantes em cada setênio. Eu desenvolvi um processo de escrita criativa sobre cada uma dessas imagens criadas e participei de um grupo de apoio durante a pandemia para a elaboração de colagem representando aquele momento que nós estávamos vivendo. Mais adiante, eu senti necessidade de definir um suporte para organizar as imagens criadas com a narrativa pessoal e definir o conceito de livro de artista. Participei de um grupo de estudos de livro de artista chamado Entre Vestígios e Apagamentos, e ali eu escolhi de novo a colagem como linguagem expressiva para representar como nascem as memórias e como é o meu anjo, né? Eu deixei um pouco de lado o projeto da narrativa pessoal que eu tinha escrito e entendi que eu deveria criar um novo material que contemplasse as memórias que eu estava vivendo ali, a partir daquele momento do sabático para frente, né? Eu já tinha resolvido a questão da construção da narrativa pessoal,
que era um recorte de todas as memórias de todos os anos anteriores, que eu fiz desenhos, fiz pinturas e escrevi a respeito, e a partir daí eu entendi que eu tinha que refletir sobre aquele momento que eu estava vivendo, e a partir daí quais seriam as memórias que seriam armazenadas e criadas daí para frente. A reflexão do grupo também direcionou o pensamento sobre quem é e como é meu anjo, e a partir daí eu pude chegar à conclusão de que meu anjo deveria ser representado pela minha própria figura. Então eu fiz colagens a respeito, trazendo essa reflexão e essa leitura, e isso me permitiu entender que a minha fortaleza, que meu anjo, que meu apoio poderia ser encontrado dentro de mim mesmo. Desde então, eu trago a prática colagem, diária de colagem, como um exercício de autocuidado. A partir da minha prática pessoal, eu pude nominar e reconhecer o que a bibliografia traz para a gente, né? No caso da colagem, no caso das artes, da salutogênese, o indivíduo poderia ser ensinado para mobilizar recursos mais intensamente de resistência, o que implicaria no aprendizado referente à qualidade de vida, mais do que à quantidade de vida. Esse aprendizado estaria ligado tanto ao uso de recursos internos nas práticas pessoais para autocultivo de valores e significados, quando promovidos por programas externos focados nas práticas de ações relacionadas à qualidade de vida. Dentro desse conceito, levando em conta que a arte como terapia seria um dos recursos a serem utilizados para a prática da salutogênese, o primeiro papel da arte seria de rememoração. Esse processo, cuja escrita é a principal reação aos efeitos do esquecimento, a função da esperança da arte, que tem o poder de nos afastar dos problemas e injustiças do mundo, não por meio da alienação, e sim pela compreensão do reconhecimento do que é possível fazer e dos esforços que se devem empregar para alcançar o êxito, a contribuição da arte para o enfrentamento do sofrimento, a sua representação artística oferece condições para a compreensão do que o sofrimento faz parte da vida e que devemos aceitar seus aspectos sombrios, ao invés de isolá-los ou negá-los. Cabe ainda à arte o papel de reequilíbrio na medida que as emoções vividas nas dinâmicas das relações cotidianas podem tensionar mais para um lado ou para o outro. A função de crescimento da arte se dá à medida que proporciona pontos de contato com o desconhecido, características tácitas e secretas da relação com a arte podem suscitar medo, tédio ou ambos. A compreensão de si é outro aspecto relevante no papel da arte, salientando que, apesar da intuição que se tem a respeito das emoções contraditórias, há estados de espírito que não são facilmente reconhecidos. A arte, em sua função de apreciação, se torna recurso importante para viabilizar o retorno à concepção mais precisa do que é valioso ao operar contra o hábito. A colagem é um recurso que permite a transfiguração de todas as coisas e seres em uma mudança de significado. É uma linguagem, uma conversa que grita contra a ordem das coisas, de seus conceitos e significados, de suas intolerâncias e preconceitos. É uma antilinguagem, é uma linguagem de violação de códigos. O poder da escrita é a construção da narrativa, desde há muito tempo tem sido uma forma de dar sentido a fatos e experiências, contribuindo para organizar as emoções relacionadas a elas com a estruturação das tramas, enredos, tópicos, subtópicos, de forma lógica e hierarquizada. Experimenta-se as múltiplas facetas do suposto evento único e, por meio dessa coerência, permite ao narrador a manipulação de significados pessoais, respostas e reações, como alterar a sua consequência. Diante disso, a minha pesquisa ela visa criar conteúdo para a gente se aprofundar mais lá na frente, para criar uma proposta de programa que leve em conta a criação de um livro artesanal para registro da colagem como trajetória amorosa pessoal de autocuidado e cura, o levantamento da retrospectiva bibliográfica relativa a cada setênio, o recorte dos momentos mais impactantes em cada setênio para a seleção de imagens correlatas, a proposição de atividades de colagem a partir dos fragmentos das memórias relacionadas, utilizando, além de imagens,
outros elementos como papéis, tecidos, etc., o registro da análise estética envolvendo a descrição da imagem, panorama emocional e diálogo que se estabelece, a compartilha das colagens pelos indivíduos do grupo, estimulando a reflexão sobre como reverbera em si a produção do outro, a reflexão sobre os aprendizados durante o processo que podem ser levados para a prática fora do ateliê e a proposição da prática artística como um ritual de autocuidado, aliado a práticas meditativas ancoradas na respiração para estabelecer o espaço seguro e conexão com o momento presente. Todas as colagens nessa apresentação foram realizadas por mim durante o processo de autocuidado, em que foi muito importante ter a consciência de todo o momento que eu estava vivendo, transcrever esses sentimentos, emoções, essas memórias através das práticas artísticas que eu tive. E eu acredito que, por tudo que a gente vivenciou dentro do campo de cuidado integrativo, pensar em um programa que possa ordenar e contextualizar toda essa prática artística de uma forma estruturada, direcionado às mulheres que vivem a fase do 7º setênio, vai contribuir para que essa mulher possa encontrar dentro de si as respostas para o enfrentamento da crise, assim como eu mesma vivenciei. Muito obrigada pela atenção de todos e eu estou disponível à disposição para dúvidas e perguntas. Muito bem. Suzana de Noronha Fernandes da Leste. Trabalho lindo, a sua escrita é muito bonita, muito linda. A sua forma de registrar as informações é uma forma muito elegante, assim como a sua fala também, bastante elegante. Quando se fala em escrita, quando que começou a história da escrita? Você sabe contar para a gente? Então, cerca de mais de 40 mil anos atrás, já tem o primeiro registro da escrita. Se a gente voltar lá no passado, a forma de comunicação do ser humano veio através da oralidade, né? Depois desse processo da oralidade veio para a criação de símbolos e dos desenhos, até que se desdobrasse no processo da escrita, né? Do jeito que a gente é hoje, apesar das diferenças no mundo como um todo, né? E no começo, era da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Eu não faço a menor ideia, mas se eu fosse sugerir, eu diria que é da esquerda para a direita, porque eu imagino que do coração para algo que se vai adiante, né? É da direita para a esquerda, errou. É mesmo? Porque o comecinho era, como que era? Formão, batia com a mão direita. Verdade. Da direita para a esquerda. A hora que apareceu o pergaminho, para você não borrar, aí veio da esquerda para a direita. Olha agora, só, o interessante, os orientais, eles mantiveram da direita para a esquerda. Japão, China, os persas, da direita para a esquerda. Então, eles veem um pouco diferente como que a gente vê as coisas também. Então, são mundos diferentes, o oriental e o ocidental. E tem um outro detalhe, uma outra pergunta para você. A maioria da população é destra, não é isso? E a fala está em que parte do hemisfério? Esquerdo ou direito? A maioria da população. Direito, professor? Direito? Esquerdo. Esquerdo. Olha, estou bem, hein? Então, a fala vem junto com a escrita para os ocidentais. É a mesma coisa. É interessante esse aspecto todo também. E nós temos o homúnculo de Penfield, desenhado por Penfield, um canadense, que está lá na McGill, em Montreal, lá no teto da McGill, o homúnculo de Penfield. E o homúnculo de Penfield, ele tem uma representatividade muito interessante. É mão, bem grande, e a língua, bem grande também. E o restante menor. Por qual razão? Porque nós somos seres de comunicação. Nós somos seres de fala, fofoqueiros, nós somos. Então, tem que ter uma língua bem grandona. E nós somos seres manuais, oponência do polegar, representatividade no homúnculo bastante grande. Então, daí a gente vê que a nossa evolução, do ponto de vista de comunicação, está intimamente relacionada com o crescimento do cérebro, quando o ser humano começou a ter maior
oferta de proteína e permitiu que o cérebro crescesse. E quando ele cresceu, veio a simbologia. Olha que legal! Então veio junto a mão, a língua e a simbologia, que é a pictográfica, ideograma, as letras. Aí vem a colagem. E a colagem, ela está intimamente relacionada com um bem-estar enorme, porque quando você faz a escrita, que a representatividade é maior, quando você faz o trabalho manual, que a representatividade está maior, quando você fala, se comunica maior, então aí tem dopamina, serotonina, que dá um bem-estar enorme. Ou seja, é o seu trabalho. A colagem faz isto também. E agora nós temos, se nós formos ver na nossa evolução, do ponto de vista de ser humano, em relação aos setênios, antroposofia, nós vamos passando por fases diferentes também. Então, talvez esta fase que você esteja relacionando, a colagem seja interessante do ponto de vista de bem-estar, do ponto de vista de liberação de substâncias que deem prazer para as pessoas. Para minha mãe, foi um momento muito especial. Foi quando ela se aposentou. Professora de primária, ela começou muito cedo. Professor de primário antes começava com 18 anos de idade. E ela aposentou-se com 48 anos, exatamente nesse momento de crise do setênio que você está colocando. E onde que ela teve prazer? Foi na pintura. Onde que ela teve prazer? Foi no trabalho manual. Onde que ela teve prazer? Colagem. Então, veja só, nada é o acaso, tudo tem explicação. E nós somos seres de comunicação, nós somos seres manuais. Aí eu lhe faço uma pergunta agora. Como você imagina a nossa sociedade daqui 50 anos só com celular, sem fazer escrita? Matemática também nada mais é do que o entendimento do nosso mundo através da escrita do mundo que tem a sua forma de representatividade. Como que você imagina a nossa sociedade daqui 50 anos sem escrever, sem fazer matemática, sem fazer colagem, só celular? Perfeito. Eu acredito o seguinte, cada geração e cada tempo, dentro do contexto que vive, vai se adaptar com aquilo que o meio lhe oferece, né? Então, lá atrás, a gente tinha o formão, né? E a gente buscava deixar o nosso registro lá na pedra, né? Depois a gente descobriu o pergaminho, o papel e etc. No mesmo processo que eu vivi a colagem analógica, que é essa manual, que a gente recorta, rasga, usa tesoura, bisturi, seja lá o que for, é uma experiência, é uma vivência. Mas eu mesma usei muito da colagem digital durante o processo, né? Em que eu trazia várias imagens e usava um aplicativo que meu filho instalou dentro do celular para fazer os recortes e as criações das novas imagens. E eu nunca tinha feito nada de colagem na vida até o começo de 2020, né? Tem uma simbologia diferente. O que eu percebo? Quando a gente coloca no computador e no virtual, é como se a gente estivesse fazendo essa colagem de algo que não é palpável, né? E depois que a gente hoje tem o recurso da impressão e traz essa colagem para o impresso, a gente tangibiliza isso, né? Eu penso que daqui a 50 anos, com a tecnologia que a gente tiver, se a gente tiver, por exemplo, mais evoluído ainda em relação ao metaverso, a gente vai descobrir outras alternativas da gente expressar e estender aquilo que o nosso corpo representa, né? Como vai ser? Só quem viver verá. Mas eu acho que como a gente é um ser adaptável, a gente vai conseguir descobrir um meio de conviver com isso. Mas a essência pode mudar a ferramenta, mas a essência do fazer, do criar, ele vai continuar acompanhando a gente lá para frente, eu não tenho dúvida. Essa pergunta que eu lhe fiz, me fizeram, tá bom? E aí eu copiei, fiz uma colagem de Ziraldo, do Menino Maluquinho. Disseram para ele que os meninos de hoje não são mais iguais aos meninos do passado. E ele respondeu de uma forma brilhante: olha, menino sempre será menino. O que vai mudar é o local do calo. Ou seja, igualzinho. Nós tivemos o formão, nós tivemos a escrita,
tivemos a máquina de escrever. Aí eu poderia fazer uma pergunta para você, por que é A, S, D, F, G? Porque essa sequência colocada no teclado, Q, W, E, R, T, Z, X, C, V, B, que aparecem, puramente porque na sua descoberta do teclado, da máquina de escrever, foi feito mais para o inglês, e esta sequência de letras, ela aparece de uma forma não muito frequente, e assim não encavalavam as teclas da batida. Por isso que é convenção. Veja, tudo é convenção, tudo é simbologia. E eu não tenho dúvida nenhuma. A sua resposta foi a resposta que eu dei também. Nós vamos nos adaptar com as ferramentas que aparecerão. E nós continuaremos a ser seres que aproveitaremos esta possibilidade, essa potencialidade de comunicação, de se fazer cópia e paste. Obrigado pela sua colagem. Professor Jorge Cristóvão Oliva, por gentileza, é com o senhor. Boa tarde a todos, conseguem me ouvir? Que bom, então, muito obrigado, um prazer, Suzana, eu já comentei, e acompanhar essa jornada aí, para mim foi um presente, e é sempre um presente, cada vez que retorna aqui ao campo dos cuidados integrativos, ouvir o doutor Akari, toda essa sabedoria aí que partilha com a gente, a Anne Steiner também, a professora Anne Steiner, enfim. Desde que adentrei esse curso ao campo dos cuidados integrativos, trabalhando com arte durante minha vida toda e sempre aprendendo mais. Quando a gente acha que já sabe, aí está só no comecinho e é inesgotável, né? Essa interface da arte, da saúde, é um encontro de estrelas mesmo, duas constelações que se encontram aí, duas galáxias e todos os universos se tornam possíveis. Suzana, dê continuidade a essa pesquisa, a essa busca. A gente já pôde perceber que a colagem, como o doutor Akari tão bem expôs, e todo esse caminho, mesmo que seja informático, analógico, enfim, a essência, né, o poder criador é um poder curativo, é um poder criativo, ele vai além. Então, deixo aqui meu agradecimento ao campo dos cuidados, à equipe dos cuidados integrativos, que para mim foi um aprendizado, junto com a orientanda, o orientador, assim, aprendeu bastante também. Muito obrigado a todos. Professor, obrigado por sua contribuição nesse dia de hoje, tão especial, tão lindo, tão espetacular. Bem? Muito obrigado, Lucas. Agora, dando continuidade, eu convido Rosana Ismaira. Rosana está em sala? Olá, meu nome é Rosana Muito bem, Aparecida Rosana. Infantes Mayra. Eu fiz o curso de cuidados integrativos com a turma 13. Minha orientadora é especialista Kátia Jarandilha dos Santos. E com esse trabalho eu tentei associar minha formação acadêmica ao meu aprendizado durante o curso de cuidados integrativos. Por isso o nome, o alimento como conforto emocional.
Um alimento é toda substância ou mistura de substâncias no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada destinada a fornecer ao organismo humano os elementos essenciais da sua formação, manutenção e desenvolvimento. Essa definição da Anvisa, ela coloca o alimento como manutenção da vida, como produção de energia somente, tá? Então, é bem associado ao ser humano, ao corpo físico. Aí nós fizemos uma trajetória do alimento através dos tempos. Então, nos tempos primórdios, né, o homem, ele não conhecia nenhuma forma de conservação, não conhecia forma de cocção, ele não conhecia nada de armazenamento, então, o que ele caçava, ele consumia. Então, ele caçava, se era muito para ele, o que ele fazia? Ele dividia esse alimento, né, essa caça, com os outros caçadores. Mas ele não conservava, ele não tinha como a conservação. Hoje em dia, já mudou bastante, né, esse perfil. Hoje o homem conhece várias formas de armazenamento, inclusive de cada alimento com o seu armazenamento ideal, com a sua temperatura adequada. Ele conhece formas de cocção diferenciadas, ele conhece cortes. A gastronomia veio também para aumentar, para melhorar a criatividade e conhecimento maior de alimentos, fazendo com que a apresentação do prato também fosse criativa. A gente fala de comfort food. O comfort food é um alimento específico que, consumido em uma determinada situação, poderá obter o conforto psicológico, segundo Locker. Então, nós temos o comfort food como um alimento que não traz só a manutenção física, mas sim o conforto emocional, né? Então, ele é atrelado a uma sensação de conforto, alívio emocional. Ele é frequentemente com alto teor de açúcar e carboidrato, né? E associado à infância, à comida caseira, a uma situação prazerosa do passado. Então, o comfort food, ele é muito mais do que o que a gente falou no início na definição de alimento. Muito mais que a manutenção da vida e a produção de energia. E ele é dividido em categorias. Nós temos a primeira categoria, que ele se divide, começando com as comidas nostálgicas, que é aquele alimento que nos leva a uma situação, a um ente querido no passado. Às vezes não é só o alimento, às vezes pode ser até a preparação de uma receita, mas que nos remete a uma situação do passado. Então, é nostálgico. Nós temos também a comida de indulgência, que normalmente é uma comida bem calórica, né? Com carboidrato, com açúcar, que ele é totalmente nada nutricional, né? É condenado pelas nutricionistas, porque é de alto teor calórico, porém, ele é uma recompensa. Então, quando aquele dia a gente tem um dia extremamente estressante, a gente não para um minuto, e no final do dia a gente fala assim, nossa, hoje eu mereço um chocolate. Nossa, hoje eu mereço um doce bem gostoso, bem docinho, porque é uma recompensa que eu tenho pelo dia que eu tive. Então, é uma comida de indulgência. Tem a de conveniência. Então, quando ele se encaixa nessa categoria de conveniência, também é condenado pelos nutricionistas, porque é extremamente industrializado, e segundo o Guia Alimentar da População Brasileira, esse alimento muito industrializado, ele não é indicado para alimentação do ser humano, porque ele traz muito aditivo, muito conservante, porém, hoje em dia, acaba sendo muito a solução. Por quê? Porque é muito corrido o nosso dia, porque muitas vezes comemos em frente ao computador, então ele veio para ajudar em algumas situações, tá? Então, mesmo sendo condenado pelas nutricionistas, ele é muito bem-vindo em algumas situações. A comida de conforto físico é quando não queremos esforço nenhum, não queremos ter nenhum esforço, é aquele alimento que desce por garganta abaixo, né? Não precisamos nem mastigar, a digestão é super facilitada, porque estamos muito tristes, com aquela tristeza profunda, que não queremos fazer nada. Então, normalmente é o quê? É uma sopinha, é um pudim, uma gelatina, um mousse. Olha, não tenho nem trabalho na mastigação. E como que esse comfort food pode ser aplicado? Primeiro, na escolha alimentar. Então, nós temos a nossa escolha alimentar atrelada à cultura,
a situação socioeconômica, a vivência, porque nós não podemos escolher um alimento que não faz parte do nosso dia a dia, da nossa infância, do nosso conhecimento. Por exemplo, o nosso Brasil, né? Um pessoal do norte e o pessoal do sul, com hábitos alimentares totalmente diferentes. Então, o pessoal do norte não vai pedir um chimarrão como comfort food, né? Como um alimento que ele escolha. Então, ele está atrelado a uma situação também de conforto. A área hospitalar, nem se fala, né? Porque o paciente internado, ele tem problemas porque ele sente dores, porque ele toma muito remédio, porque muitas vezes não tem apetite, não tem vontade de se alimentar, e o comfort food vem para dar esse conforto, esse alívio emocional. Como paliativo também, para doenças mais graves, que muitas vezes o que ele mais quer é um alimento que traga uma lembrança positiva, que tire ele daquela situação de dor do momento. Áreas publicitárias de empresas também, que aí a gente tem até uma fotinho que eu tirei de um shopping, uma doçaria, que coloca ali, ó, aqui tem felicidade com granulado. Então, ele não está colocando a importância do brigadeiro, mas ele está colocando que eu comendo aquele brigadeiro, eu vou ficar feliz. Não é que eu vou me nutrir, mas eu vou conseguir felicidade para o meu coração. E aí a gente tem também o que estava escrito na parede de uma doçaria, que eu também tirei essa foto, que significa, né, bolos são especiais. Todo aniversário, toda celebração termina com algo doce. Um bolo, e as pessoas lembram, é tudo sobre memórias. Tem tudo a ver com o comfort food. Cuidados integrativo e autocuidado, né, que é a gente colocar o indivíduo como um todo, um indivíduo completo, tá? Colocando o alimento como esse cuidado para o indivíduo, trazendo aquele conforto emocional. O objetivo do nosso trabalho, então, é identificar a presença do comfort food na rotina alimentar de estudantes matriculados no primeiro módulo do curso de Nutrição e Dietética da Escola Técnica Estadual Carlos de Campos, e se de alguma forma influenciou na escolha do curso. Então, esse foi o nosso objetivo, a gente fez uma pesquisa com os alunos do curso de nutrição dessa escola, Carlos de Campos. Então, nós aplicamos um questionário na entrada do aluno na escola. Então, quando ele chega na escola, nós já perguntamos nos primeiros dias de aula se ele tinha comfort food, se ele sabia o que era comfort food, se influenciou na escolha do curso. Depois, no final, né, quando ele já terminou um semestre, porque o curso é semestral, foi colocado um outro questionário. Nesse questionário, a gente pergunta mais sobre os dados do aluno, a idade, a moradia, a escolaridade, situação socioeconômica, e também sobre o comfort food dele, né? Se era salgado, se era doce, se ele lembra o comfort food que ele citou no início do curso, se ele consumiu esse alimento nesse período, né? E qual parente que está relacionado a esse comfort food, e qual a sensação que ele tem ao comer esse alimento. Nosso resultado foi que o primeiro questionário, nós tivemos 52 alunos que responderam. A minoria era do sexo masculino, então a grande maioria eram mulheres, 61, quase 62% comfort food salgado, o que vem contra tudo que a gente falou até agora, da importância do doce, e muitos poucos influenciou a escolha do curso, esse comfort food. O segundo questionário, então, dá para perceber que os alunos diminuíram. A gente tinha 52 no primeiro questionário, no segundo questionário a gente tem somente 31. Essa diferença se deve à situação socioeconômica, então muitos moram longe da escola, gastam com condução. Esse curso também, eles compram os ingredientes para preparar a receita, então eles também mexem muito com a situação socioeconômica. Outras vezes, ele é inseguro, porque esse curso à noite é complicado chegar na escola. Essa escola ela é situada no Lago da Concórdia, no Brás.
E também um outro motivo é que ele não se adequou ao curso. Ele esperava que era uma espécie de disciplina, que ele sonhava e, na verdade, não era, e ele desiste. Ou ele tem um outro curso em mente. Então, por isso que tem essa diminuição que normalmente sempre acontece, tá? E aí a gente tem que mais da metade no período noturno, a grande maioria, moram na Zona Leste, a faixa etária de 15 a 20 anos, e também, bem assim dividido, muitos trabalham. O segundo questionário, eles também é colocado, né, aparece novamente o comfort food salgado, e muitos, esse comfort food está ligado aos pais, muito assim, 77,4% lembram do comfort food que eles colocaram no início do semestre, mais da metade não consumiram nesse período, e o que é interessante, ó, quase 100% de lembranças positivas. Aí, o que a gente tira dessa pesquisa? É que a maioria, né, tanto no primeiro questionário como no segundo questionário, o comfort food é salgado, o que vai contra o que a gente colocou, né, no início, que o doce traz um conforto maior, mas o salgado também traz. Predominantemente, comfort food nostálgico, então, dentro das categorias, o comfort food que mais apareceu aí na categoria de nostálgico, então, lembrando um passado, uma vivência, um ser humano importante, né, um ente querido, um lugar que te traz muita saudade. E também foi colocado que não está relacionado à escolha do curso. A escolha do curso, para alguns casos, é mais como que o pai, a mãe preparavam o alimento que despertou a vontade de fazer nutrição, mas não ligado ao comfort food. Aí nós concluímos que o consumo alimentar está relacionado às experiências vividas pelos indivíduos e não somente à necessidade de produção de energia. Olhar o indivíduo de forma completa, considerando seu estado físico, emocional e social. Então, é aquele olhar para o indivíduo, não somente no corpo físico, mas também nos outros corpos, colocando assim, o importante não é somente a doença, mas o ser humano, como o importante não é somente a produção de energia, mas o que ele sente consumindo o alimento. Esse bem-estar, né? Esse bem-estar ligado à parte emocional. Aqui eu destaquei algumas frases de alunos que eu achei importante estar colocando, né? Me sinto amada quando como lasanha dela, avó. Inclusive, já pedi como presente de aniversário uma travessa de lasanha só para mim. Então, a gente percebe bem, né, o autocuidado. Eu me sinto amada, eu estou preocupada comigo, com o que eu estou sentindo. Eu quero uma lasanha só para mim. Depois, a lasanha, depois me lembra do meu aniversário de 9 anos, quando eu ganhei meu primeiro gato, que sempre estava comigo. E minha avó fazia, quando era pequena, um bolo de coco gelado. Foi assim que eu comecei a gostar de algo que eu odiava, que era o coco. Fazíamos juntas. Então, aqui a gente tem um comfort food doce e 2 salgados. Apesar de ser salgado, a gente percebe o carboidrato aí na lasanha, no macarrão, tá? E é isso, eu agradeço a professora Cici pelo curso, por todo o cuidado que teve com a turma desde o início do curso, né, pelo carinho, pela sabedoria, e também a especialista Kátia, que foi minha orientadora, que muito me incentivou a concluir esse trabalho. Obrigada. Rosana e Kátia, muito obrigado por esse trabalho espetacular, lindo. A minha esposa, ela é nutróloga. Ela trabalha com crianças pequenininhas na pediatria e crianças gordinhas também. Então, são os 2 aspectos das crianças, aquelas chaveirinho e aquelas gordinhas. E um dos desenhos mais lindos que eu já vi na minha vida, devo ter assistido já umas 15 vezes, sempre me surpreende esse desenho, é Ratatouille.
Então, quando alguém faz um trabalho como esse, eu faço prova, tá bom? Eu faço prova oral. Você se lembra dos personagens do Ratatouille, Rosana? Os nomes dos personagens do Ratatouille? Vamos lá. Quem você se lembra? Os nomes eu não lembro, mas eu assisti. Ah, eu sou bom de desenho, viu? Eu sou bom de desenho. Do ratinho que ficava dentro do o ratinho se chapéu. chamava Remy. E o amigo dele lembra um macarrão. O cozinheiro, Linguine. Né? É o Linguine. E tem como outro personagem muito importante o primo do Remy, que é um ratinho que come tudo. Então, ou seja, e o ratinho que comia tudo, que era o priminho do Remy, é o Emile, né? E como se chamava o indivíduo que fazia a análise dos alimentos? Era o crítico chato. de arte, né? O crítico, né? De gastronomia. São os críticos. Não, mas é facinho lembrar. É o nome comum, Anton, pegou, ou seja, para dentro dele mesmo. Olha só, que legal. Os nomes das pessoas que eles colocam, né, as pessoas mesmo que se representam, e é lindo, maravilhoso, porque o ego, ele queria ter uma emoção muito forte. Ele queria ter uma emoção. Qual foi a emoção dele? Quando o Remy fez o quê? Algo que era da infância do ego, que é o Ratatouille. Então, daí é que vem essa história toda que você coloca, né? Sim. Então, tudo isso, na verdade, vem da infância, são os primeiros sabores. Eu estou com 2 netos, um com 2 anos, 2 meses, e o outro com 5 meses e meio, e a minha esposa fez a orientação nutricional dessa fase dos 5 meses em diante, né? Ou seja, experimentar os sabores. E todos os sabores, experimentar. Pouco sal, nada de açúcar, não. E o sal é o que vem dos alimentos naturalmente, por causa exatamente desta emoção que traz, porque o alimento traz uma emoção fantástica, uma liberação fantástica de dopamina. Se você não fizer uma boa entrada agora, lá na frente, a pessoa vai desbancar a boca em chocolate, em doce ou em salgado, né? É o McDonald's. Sim. Vou perguntar para o pessoal o que eles se lembram da infância. Aquele MC do McDonald's. Ali tem gordura legal, ali tem sal legal da batatinha frita e tem o docinho depois no final, né? Do que aparece. E é tão interessante esse aspecto de alimento. Eu tive a minha infância até os meus 10 anos, praticamente com meus avós, em fazenda, que é essa fotografia que vocês estão vendo aí. Então, é exatamente essa fotografia que vocês estão vendo. E nós somos seres chimpanzés que cozinhamos, que a gente cozinha. Então, nós aprendemos a cozinhar. E esse aprender a cozinhar é que fez a grande transformação para nós, porque o controle do fogo trouxe a possibilidade do cozimento de alimento, a facilitação do processamento, mais calorias que comida crua, lógico, né? Mais proteínas, portanto, também. Transformação do sistema digestivo, encolheu-se, portanto, a boca, os dentes, eles encolheram também, o estômago e o intestino. E assim, nós tivemos também o enfraquecimento da mandíbula, mas tivemos o crescimento cerebral, o crescimento corporal. E através desse crescimento cerebral, esta potencialidade de fazermos novamente comunicação, simbologia, o alimento que proporciona para nós aquele bem-estar, aquele gosto legal, que traz também o olfato, o cheiro. Nossa Senhora, como que me lembra a comida da minha vovó que se tem. E assim houve uma transformação social. E essa transformação, do ponto de vista de família em volta do fogo, as panelas, e a melhor reprodução e a espiritualidade, porque através do alimento nós temos que agradecer. E o agradecimento vem, portanto, por exemplo, agora, Thanksgiving, nos Estados Unidos. Em junho, aqui no Brasil, santos, São João, Santo Antônio e São Pedro, é o agradecimento, os espaços cerimoniais. Ou seja, nós somos macacos que cozinhamos. Não tenho dúvida nenhuma disso. E a sua apresentação é: nós somos macacos que cozinhamos e que temos memórias afetivas da primeira infância e dos primeiros anos. Daí a necessidade, portanto, de nós colocarmos para nossas crianças
hábitos adequados desde a mais tenra idade. Eu gostaria de agradecer também a sua orientadora, que permitiu esse trajeto de chegarmos aqui até hoje de uma forma elegante, bonita e alimentada. Professora Kátia Jarandilha dos Santos está com a senhora agora, por gentileza. Olá, tudo bem? Desculpa aqui as minhas dificuldades técnicas de entrar, mas eu tive muito prazer, professor, de orientar a Rosana nesse tema. Na verdade, a gente foi fazendo essa gestação desse filho da Rosana aí juntos e foi muito bonito isso, né? É assim, um crescente muito grande. Eu vi um comprometimento muito grande da Rosana nesse tempo todo que nós estivemos juntas fazendo esse trabalho, né? E eu só tenho a agradecer essa oportunidade que ela me deu, assim como esse campo maravilhoso aí dos cuidados, e de estudar esse tema, que assim como o senhor estava falando, é uma coisa que aquece a gente, uma coisa que a gente tem que fazer para nós mesmos. E eu, a partir das reflexões que a gente ia fazendo, eu fui vendo o quanto que a gente podia usar, né, no nosso dia a dia mesmo, no meu dia a dia como médica, no hospital, que a gente fala do comfort food mais na terminalidade, mas que tem outros pacientes que a gente pode usar, outros grupos, né, os idosos, as crianças, as doenças neurológicas aí que a gente pode usar no hospital, os transtornos alimentares, que aí uma coisa vai puxando, eu estava lendo sobre transtornos e acabei vendo isso também, e fora esses outros usos aí que a gente pode fazer em várias situações, né? Eu acho que a Rosana, com esse trabalho, ela abre uma porta, assim, sabe, desse tema que não é tão conhecido no Brasil, mas que ela abre para a gente discutir, para a gente inserir no nosso dia a dia do trabalho e para nós mesmos. Eu acho que é muito importante. Muito obrigada pela oportunidade e parabéns, Rosana. Posso falar, doutor? Opa, se você pode falar, Rosana. Então, depois da fala da especializada Kátia Jarandilha, por gentileza, Rosana, está com você. Eu queria agradecer muito a Kátia, porque logo de início ela já aceitou o convite e ela não imagina como ela foi importante nesse percurso, porque várias vezes eu tive vontade de parar, não vou continuar, e ela sempre me dava uma força, eu não tive nem coragem de falar para ela que talvez eu desistisse, eu continuava. E outra coisa também que eu queria falar, doutor, é que eu lembro de uma aula sua, que foi nessa aula que eu resolvi o meu tema, que o senhor falou da avosidade. E eu tinha quase certeza que a maioria dos alunos iam se voltar para os avós, porque o meu comfort food é ligado ao meu avô e à minha avó. Mas foi mais ligado aos pais. A gente se surpreende muito quando a gente pesquisa, não é exatamente como a gente está pensando, né? Mas foi muito bom. Eu acho que o comfort food, eu nem sabia que existia comfort food, e quando eu trabalhava em hospital, um paciente na fase terminal falou que a única coisa que ele queria era uma mexerica, e ele não podia comer nessa dieta. E ele comeu e acabou desencarnando, não por conta da mexerica, mas ficou feliz. Então, eu acho que esse conforto que o alimento traz é muito importante, e eu acho muito bonita essa ideia, muito bonita. Obrigado, doutor, porque o senhor deu o chute sem saber, mas deu o chute principal, e a Kátia por ter ficado comigo até o fim. Obrigado, Rosana. Eu vou fazer uma pergunta, ele não vai responder com a boca, ele vai responder com a mão. Gustavo, qual é o seu comfort food? Qual é o seu alimento que dá prazer para você? Só com a mão. Obrigado, Gustavo. Aí você vai depois colocar uma legenda para o pessoal, tá bom? Tá certo? Exato. Tá do Comfort Food. Obrigado. Muito obrigado. Então, pessoal, olha, eu gostaria só de encerrar essa tarde maravilhosa, espetacular,
com apresentações lindas, bem orientadas. E se eu fosse fazer uma crítica, Rosana, eu colocaria a crítica numa condição. O primeiro alimento é o leite materno. Tem que ser o leite materno. Então, a pergunta seria, o que representa esse leite materno no comfort food? E quando se fala em leite materno, ou seja, aquela condição do aleitamento materno, os mamíferos, eles constituem uma classe muito interessante de animais vertebrados que têm glândulas mamárias nas fêmeas, que produzem leite para alimentação dos filhotes ou suas crias. Quando se fala em mamífero, a gente já pensa já em alguns animais mais recentes. Entretanto, nós temos um mamífero primordial. Esse mamífero primordial é de 250 milhões de anos atrás. Olha só há quanto tempo, que é o Listrosaurus. Esse Listrosaurus lembra um lagarto. Ele lembra um lagarto, só que tem uma condição um pouquinho diferente. É uma primeira linha dos répteis que se diferenciam sob uma forma muito interessante. Ele choca os seus ovos, mas de uma forma que o suor é que choca os ovos. E esse suor tem os elementos que estão presentes, não em quantidade igualzinho, no leite materno. Então, vem lá dos sinapsídeos. Essa é uma evolução que aparece. Nessa evolução, depois, verificou-se que outros animais foram ganhando as suas mamas, e daí vieram os mamíferos. Dentre os mamíferos, nós, eles. E o primeiro alimento nosso é o aleitamento materno. Então, a pergunta que eu faria, assim, do ponto de vista de quiz, alguma coisa, o que o aleitamento materno oferece em relação a esta condição daquela memória afetiva de um determinado alimento? E quando se fala em aleitamento materno, nós estamos falando em tudo que foi comentado hoje aqui. Nós estamos falando de família, nós estamos falando em constelação familiar, nós estamos falando em antroposofia, evolução, estrelas e vida e ciclos de vida. Nós tivemos tudo isto numa tarde. Então, daí o meu agradecimento especial a quem possibilitou este curso, a professora Cici, a Geice, o grupo da Cici, um grupo fantástico, maravilhoso, a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, o Instituto Jô Clemente, as outras associações que estão sempre presentes conosco, ou seja, uma verdadeira constelação, uma constelação familiar, bem alimentada e com memórias afetivas. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse dia, à tarde, de 1º de dezembro, eu não esquecerei, porque foi um momento muito especial. E um momento muito especial também a você, Gustavo. Agora você vai dizer qual que é o seu alimento que você tem a memória afetiva falando. Exato. O meu afetivo é banana. Não saberíamos nunca. Tem uma relação muito boa com banana, eu gosto. Obrigado, Gustavo. Você é muito especial, viu? Uma tarde linda para todo mundo. E nós estaremos de volta às... Momento de conforto emocional. Poxa vida! Considerações integrativas feitas. Nós estaremos de volta, pessoal, às 19 horas. Tá? 19 horas, portanto, vocês terão um tempinho de memória afetiva para uma alimentação gostosa e todo mundo de volta às 7 da noite, 19 horas. Professora, obrigado, viu, Kátia? Um abraço grande. Tchau, viu? Professor. Prazer revê-lo. Tchau, Prazer Rosana. é todo meu, sempre. Com muito carinho. Muita saudade. Tchau. Tchau, bem. Tchau, Obrigado. doutora Professora Karine. Ana Luísa, tchau, bem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, bem.